Evangelho de São Lucas, capítulo 8, verso 22, diz assim: Certo dia Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e veio a calmaria. Mais uma tradução, por favor. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outro lado do lago. Diga para o outro. Mas não disse o destino, ele só disse o outro lado. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, dizendo: Mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. A última tradução. Certo dia Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e elas pararam e ficou tudo calmo. Agora só mais um versículo que está em Mateus, é o mesmo texto, mas está em Mateus 8, verso de número 23, se eu não estiver enganado. Que os três evangelistas falam, Marcos, Mateus e Lucas, falam da mesma tempestade, cada um de uma maneira. Jesus subiu num barco. Diga assim: Jesus subiu num barco. Quem subiu num barco? Depois veio quem? Então os discípulos entraram num barco que Jesus já estava. Pegaram a visão? Porque o outro evangelista vai dizer que tinha muitos barcos ali. Os discípulos poderiam ter entrado em qualquer barco, mas eles entraram no barco que Jesus estava. Pegaram isso? Jesus subindo num barco, os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda e até o vento, que manda até no vento e nas ondas? Diga para o seu irmão: ele manda até no vento e nas ondas. Pode se sentar, deixa o texto de Lucas, por favor. Amém? Quem já viveu tempestades aqui? Levante a sua mão. Vou perguntar de novo: quem já viveu tempestades? A grande pergunta que devemos fazer é: por que Deus permite que passemos por tempestades? Porque na tempestade você descobre quem está com você no barco. Eu vou dizer: na tempestade você descobre quem está com você e aquilo que você tem. Aliás, eu vou dar um exemplo para você entender. Uma mulher gestante, grávida, não fica gestante no dia em que ela descobriu a gravidez. O dia que ela descobriu a gravidez, a criança já estava lá dentro. Você não descobre ou você não recebe poder no dia da tempestade. No dia da tempestade, você descobre o poder que já está com você. Eu vou tentar dizer de novo. Uma gestante, vocês estão aí? Não fica grávida no dia em que ela descobre. Repete comigo: uma gestante não fica grávida, como é que é? No dia em que ela faz o exame. É naquele dia que ela ficou grávida? Não.
A criança já estava lá no dia que ela fez o exame. Ela não ficou grávida naquele dia. No dia da tempestade, você não recebe poder. Você descobre que o poder já estava aí dentro de você. No dia da tempestade, você descobre isso. A Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus no barco. Estavam com ele aonde? E Jesus, o texto de Mateus vai dizer assim, que Jesus entrou num barco e os discípulos, depois que Jesus entrou com eles. Presta bem atenção nisso. Jesus disse assim: passemos para outra margem. Jesus não disse para onde, ele só disse assim: vamos para o outro lado. Mas ele não disse para os discípulos para onde eles iam. Jesus sabia o destino, os discípulos não. O destino não era óbvio, mas a obediência era. O destino não estava claro, mas a obediência era clara. Eu vou dizer de novo. Jesus disse assim: passamos para o outro lado. Ele não disse para onde. Ele só disse assim: vamos para outra margem. Ele não deixou claro para onde ia. Então o destino não era claro, mas a obediência dos discípulos eram. Eles não questionaram, entraram no barco e foram. Você não sabe para onde você está indo, mas vai, porque Jesus está no barco com você. Olha para quem está ao seu lado e diga: você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o grande segredo é: Jesus está no barco. Vou perguntar: você entrou no barco certo? Pega na mão do irmão e pergunta para ele assim: você entrou no barco certo? Quem está aí? Dá um glória a Deus. Se você entrou no barco aonde Jesus já estava, não importa para onde, você vai chegar do outro lado e vai obter vitória. Só quem acredita, levanta uma mão e diga: eu creio. O segredo é esse. Disse Jesus assim: vamos, diga comigo, passemos para outra margem. Os discípulos não sabiam um certo local. O local era impreciso. Para onde eles iam, não sei. Mas a obediência foi clara. Quem sabia do destino? Diga: Jesus. Jesus sabe para onde Ele está te levando. Fique em paz. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus não perdeu o controle da situação. Eu vou dizer de novo. Jesus não perdeu o controle da situação. Ele sabe para onde está te levando. Pastor, e essa tempestade? É porque você vai para outra margem. Significa que você vai subir de nível. E quando a gente vai subir de nível, uma resistência se levanta, um problema se levanta, para você desistir da caminhada e voltar para trás. Ei, quem aqui está pronto para ir para outra margem e subir de nível na vida? Uma mão só é pouca, levanta as duas e dá um glória a Deus e uma salva de palmas para aquele que está dirigindo esse barco. Diga aleluia! Vamos para outra margem. Pastor, mas e essa tempestade que está no meu caminho? Ela só está, essa resistência só está, porque na outra margem você vai subir de nível. Quem sabia do destino? Jesus. O diabo imaginava. Os discípulos não sabiam de nada. Jesus sabia para onde estava indo. O diabo, quando viu que Jesus estava indo para 10 quilômetros sudoeste do Mar da Galileia, ele imaginou: ele está vindo em direção ao que é meu, para pegar o que é meu, para tomar o que é meu. Então o diabo imaginava. Não é onisciente, demônios não são oniscientes, eles não sabiam. Mas quando eles viram a rota do barco, eles imaginou: ele está vindo para Decápolis, 10 cidades pagãs, onde os demônios dominavam, que o evangelho não tinha sido anunciado, Cristo não tinha sido anunciado. Então eles entenderam: os demônios, ele está vindo tirar o que é nosso. E os discípulos? É os que menos sabiam. Na verdade, na vida da fé, nós somos os que menos sabem, mas não precisamos saber, Deus sabe por nós. Olha para quem está ao seu lado e diga: você não precisa saber para onde, só tem que ter uma certeza: Jesus está no barco. Pergunta para quem está ao seu lado se ele acredita que Jesus está no barco. Então Mateus 8:23 vai dizer assim: eles entraram, repete comigo, eles entraram no barco onde Jesus já estava.
O segredo é entrar no barco que Jesus está. Esse é o segredo. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava aqui. Não é Jesus que entra no meu barco para navegar comigo. Sou eu que entrei no barco aonde Jesus está. Ele é o capitão desse barco. Ele sabe para onde está indo. Então olha para quem está ao seu lado e diga: você tem que ter certeza de que você entrou no barco certo. Por que isso? Porque um outro evangelista vai dizer que havia ali muitos outros barcos. Jesus entrou primeiro e os discípulos entrou depois. Eles podiam ter entrado no barco de qualquer pessoa, e se eles estivessem no barco de qualquer outra pessoa, ia dar problema. Mas eles entraram no barco aonde Jesus já estava. Quem está aí, dá um glória a Deus. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, estava tão tranquilo que o capitão foi dormir. Jesus foi o quê? Não, vamos lá, repete comigo. Jesus foi o quê? Ele dorme. Repete comigo, 2 tipos de pessoas dorme numa tempestade. Vocês estão aí, gente? Quem está comigo? Quem está ligado? Quando eles entram no barco, a Bíblia diz que Jesus dorme e vem uma tempestade. 2 tipos de pessoas dormem durante uma tempestade. Número 1, um irresponsável. Aquele que está vendo o circo pegar fogo e não está nem aí. Não é verdade? Aquele que está vendo que a queda é iminente, que o problema, aquela tempestade vai matá-lo, mas ele não está nem aí. Ele não está se importando, está indo para o buraco e ele não acorda. Ele está vendo que as decisões que ele está tomando estão erradas e vai levar a prejuízos enormes. Ele está sabendo que ele está fazendo o contrário que a palavra de Deus manda, que ele não está seguindo os rumos da palavra, mas ele não está nem aí. Esse é o primeiro tipo de pessoa que entra no barco e dorme na tempestade. Pergunta para o seu irmão: você é esse tipo de pessoa? Não. Jesus era esse tipo de pessoa, irresponsável? Então por que ele dormia? Porque tem um outro tipo de pessoa que dorme durante a tempestade. Aquele que as tempestades estão do lado de fora, mas não estão do lado de dentro. O segundo tipo de pessoa que dorme durante a tempestade é aquele que sabe de alguma coisa que você não sabe. Quando alguém dorme no meio da tempestade, é porque ele tem informações. Você já viu? Quando todo está caindo, o cara que sabe o que está acontecendo, ele vai dormir. Mas você vai dormir durante a tempestade? Eu sei quando começa e quando termina. Por isso eu não vou entrar em desespero. Olha para quem está ao seu lado e diga: Jesus sabia de coisas que os outros não sabiam. Por isso ele podia dormir no meio da tempestade. Eu vou te dar um código hoje e você vai saber de coisas que outras pessoas não sabem. E olha para o teu irmão e diga: o pau vai estar quebrando do teu lado e você vai para a cama dormir, o sono do justo, porque você sabe de coisas que os outros não sabem. Meu Deus, quem está aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. É esse tipo de pessoa que Deus quer fazer de você. Olha para quem está ao seu lado e diz: se você me vê dormindo na tempestade, é porque eu sei de coisas que os outros não sabem. Compreendeu? Então Jesus era esse segundo tipo de pessoa. Ele sabia de coisas que os outros discípulos não sabiam. Por isso ele podia dormir na tempestade. Só tem paz no meio da tempestade quem sabe quem ele é. Deus vai te dar um shalom hoje. Pega na mão do irmão e diga: Deus vai te dar um shalom hoje. O pau vai estar quebrando e você em paz, porque você sabe quem é Ele. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. Olha o que Deus disse no meio de uma das tempestades bíblicas: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem sabe, quem tem informações a mais, não entra em desespero quando a doença chega. Nossa, eu vou morrer, mas você vai dormir. Por quê? Porque você sabe de informações que os outros doentes não têm. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então Jesus, ele dorme no meio da tempestade, não é porque ele é irresponsável,
É porque Ele sabe de coisas que os outros não sabem. E eu estava lá orando, quando Deus me trouxe o código e disse para mim: acione nos momentos de tempestade. E eu vou te dar esse código para você acionar. Olha para quem está ao seu lado e diga: as tempestades da sua vida vão se calar diante desse código. Quem acredita, pelo amor de Deus, pastor, que código é esse? Dá um glória a Deus aí. Quando o exército de Israel, um dos anos que eu fui a Israel, que eu fui sozinho, aliás, foi eu e o meu pastor só, o pastor Jerônimo, nós fomos para passar o Natal lá, queríamos estar lá no dia do Natal. Então nós fomos por volta do dia 18 e voltamos dia 26 ou 27. E nós fomos na casa de um comandante do exército de Israel reformado, que é é tio de um amigo lá que eu tenho em Jerusalém. E ele então sentou com a gente e nos ensinou. E por isso que eu disse que Deus me lembrou do código quando eu estava no Mar da Galileia. Quando o exército de Israel, eles são um exército muito pequeno em relação aos outros países. São mais ou menos 140 milhões de soldados que estão em volta de Israel, contra 7 milhões de Israel. Só que ninguém consegue passar o pé para dentro da fronteira de Israel. Eles são quase 1 bilhão de população, juntando todos os países do Oriente Médio que estão em volta de Jerusalém. É quase 1 bilhão de pessoas inimigas de Israel, contra um país que tem 10 milhões de pessoas. Mas ninguém consegue ultrapassar as fronteiras de Israel, porque eles têm um código que você vai receber agora. Oh meu Deus, só quem tem alegria vai receber, dá um glória a Deus. Pastor, que código é esse? É um código divino que Deus trouxe para a nação de Israel. Eles não conseguem, ninguém consegue invadir a nação de Israel. Por quê? Porque quando eles estão diante de um grande inimigo, eles chamam o inimigo de tempestade. Como é que eles chamam o inimigo? Toda vez que Israel tem um inimigo que é maior do que ele, o comandante-geral das Forças Armadas de Israel chama aquele inimigo de tempestade e ele aciona o código que se chama... Anota, por favor, você não pode esquecer. Quando o inimigo, olha só, quando ele está diante de um inimigo que é muito maior, eles chamam aquele inimigo de tempestade. E o comandante em chefe das Forças Armadas, ele aciona um protocolo chamado Kadima. Olha para o seu irmão e diga: Kadima. Eu não entendi, vai lá. De novo. Kadima. O que significa o Kadima? Kadima é: diante de uma tempestade, se transforme numa tempestade maior ainda. Kadima significa: avance, vá para frente, não recue, se transforme num problema para o seu problema. Olha para quem está ao seu lado e diga para ele: você vai virar um problema tão grande para o seu problema, que ele vai desistir de ser um problema para você. Kadima. Olha para o irmão e diga: Kadima. De novo, diga: Kadima. Dá para pegar na mão de 3 irmãos e dizer para ele assim, ó: Kadima. O que é Kadima? É um protocolo divino. Diante de um problema a gente não recua. Diante de uma tempestade a gente não grita de medo. Diante de uma tempestade, ei, a tempestade não conseguiu acordar Jesus. Quem está comigo dá um glória a Deus aí. Então repete assim: Kadima. Eu não ouvi, vai. De novo. O que é Kadima? A tempestade não acordou Jesus, porque Jesus era maior do que a tempestade. Jesus era uma tempestade bem maior do que aquela tempestade. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diga: a tempestade é você, rapaz. Uau! Diga para ele: a tempestade é você. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. A tempestade não era o que estava soprando. A tempestade é quem estava dormindo.
exército de Israel, ele tem um grande exército diante dele. O comandante em chefe aciona o código Cadima, e os poucos soldados desenvolve um esforço absurdo e começa a atirar, a ponto do inimigo achar que é 10 vezes mais o número de soldados que realmente é. Cadima significa que eles são pequenos, mas quando vem a tempestade, eles começam a crescer. E eles nunca perderam uma batalha, porque o Cadima é uma ordem divina. Olha para quem está ao seu lado e diga: quando Jesus acordou na verdade a tempestade original, verdadeira. Quando Jesus levantou a verdadeira tempestade. E Jesus foi uma tempestade contra a própria tempestade. Olha para quem está ao seu lado e diga: a partir de hoje, Cadima, você vai ser uma tempestade no meio da tempestade. Você não entendeu? Você vai ser uma surpresa para o inimigo. Quando ele vir para você latindo, você vai se levantar rugindo. Eu vou dizer de novo: quando ele vir contra você latindo, você vai se levantar rugindo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: Cadima. Sabe o que é isso? Quando o inimigo vier contra você por um caminho, diz a Bíblia, Cadima, ele vai fugir por 7 caminhos. Está dizendo que quando a doença bater na sua porta, ela vai sair de você, mas vai sair de toda a sua geração, porque você vai vencer ela por você e por todo mundo. Quem está aí, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu não ouvi, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Diga: Cadima, avançar, seguir em frente, nunca recuar. Irmão, se você quer saber qual é a vontade de Deus, nunca desistir, nunca recuar, nunca andar para trás. Isso Deus nunca deixou ninguém fazer que o serve. Você está aí? Cadima, diga: Cadima. O que é Cadima, pastor? A primeira vez que o Cadima foi liberado por Deus foi quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho e o exército de Faraó vindo atrás. Não tinha como Moisés passar pelo Mar Vermelho, porque ele estava em Piairote. O que é Piairote? Uma montanha à direita, uma montanha à esquerda, Mar Vermelho na frente e o inimigo atrás. Piairote, lugar sem saída. Aí Israel começou a chorar e Moisés começou a orar. E Deus falou assim: por que você está orando a mim? Diga ao povo: Cadima, vai para frente, avancem, marchem sobre o mar. E quando o povo levantou Cadima, o que o mar fez? Ele se recuou. Toda vez que você gritar Cadima, quando o gigante Golias estava desafiando Israel, dizendo: não tem homem, não tem soldado em Israel para me enfrentar. E o gigante Golias ficou 40 dias gritando: aí só tem covarde, aí não tem vencedor, aí não tem quem lute. Apareceu Davi, 1,5 metro, cabelo ruivo. Ele pegou uma pedra e disse: o quê? Cadima! 5 minutos depois, a cabeça do gigante estava na mão dele. Olha para quem está ao seu lado e diga: a cabeça do teu gigante vai ser colocada nas suas mãos hoje. Cadima é quando você, seja no seu viver diário, você vai despertar o Cadima. Pastor, a minha casa está uma bagunça, eu não consigo arrumar, o que eu faço? Desperta o Cadima. Pega uma mangueira, lava tudo, joga tudo, resolve tudo. Você tem poder de ser uma tempestade no meio da tempestade. Olha para quem está ao seu lado, vindo um inimigo contra ti por um caminho, diz a Bíblia, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir de você, porque Cadima é o poder que enfrenta tempestades. Uau! Quem está aí? Olha para o teu irmão e diga assim: o problema vai se arrepender de ter mexido com você. Irmão, é melhor você não me dar problema. Me deixa quieto.
Porque todas as vezes que o mar fechou para mim, ou a tempestade veio, ela me fez fazer coisas que eu não iria fazer se aquilo não tivesse acontecido. Teve uma época no Paulo VI que eles ameaçaram fechar a nossa igreja. Vai fechar, vai fechar, vai fechar, essa igreja acaba. Eu falei, acaba? Eu fiz uma procissão com mais de 2.000 pessoas, procissão, um carro de som, saindo lá do poliesportivo aqui, batizamos naquele dia quase 400 pessoas aqui. Trouxe a Ludmila Febre para cantar. Quando eu estava aqui, eu falei, vai fechar? Não, vai abrir maior, Cadima. E eu vim para cá e abri o ginásio e falei, vai virar uma igreja isso aqui, Cadima. É quando você vira um grande problema para o seu problema. Olha para quem está ao seu lado. Você está entendendo, criança? Olha para ele e diga, você vai ser um problema. Fala com seu irmão, para de murrinhar, para de mimimi, para. Deus não te chamou para recuar, Deus não te chamou para desistir, Deus te chamou para ser uma tempestade, no meio da tempestade. Amém? Diga para o seu irmão, você vai ser uma surpresa para o inimigo, porque ele achou que ia te derrubar com esse problema, só que esse problema te fez mais forte, te fez alguém extraordinário. Oh meu Deus, eu estou pregando para alguém que entende o que eu estou falando aqui hoje. A crise que você está enfrentando é que vai deixar você rico, porque no meio da crise vai nascer uma solução para a sua empresa, vai nascer Cadima, vai nascer a solução para a tua vida. Quem está aí, dá um glória a Deus. No meio da doença, você vai receber o dom da cura divina. Eu vou dizer de novo, e além de você ser curado, você vai começar a curar gente por toda parte, em todo lugar. Cadima! Cadima é quando o mal vem contra você e você não recua, você vai contra ele. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Uau! Eu sinto Deus do protocolo aqui hoje. Quem sente o Espírito de Deus aqui hoje? Você pode glorificar Jesus um minuto só, Levanta a mão e dá glória, 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 glória. Levanta as mãos e glorifique, porque você chegou aqui por baixo, mas Deus vai colocar o Cadima dentro de você. Cadima é quando a tempestade vem para te matar, mas você mata ela. Uau! Você pode aplaudir Jesus bem forte. Eles pegaram Jesus e disseram, nós vamos te matar, achando que ia pôr medo em Jesus. Jesus disse assim, destrói esse templo, Cadima, e em 3 dias eu levanto ele. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Quem está aí, pelo amor de Deus? Cadima é um poder que faz você ser maior do que a tempestade que veio contra você. Olha para o irmão e diga, você vai engolir essa tempestade. O que o texto diz? Que quando a tempestade sobreveio, quem estava com medo da tempestade? Os discípulos. Mas quando Jesus, ele trata a tempestade como ele trata um demônio. Ele repreende, ele diz duramente. Ele repreende aquela tempestade. E quando ele repreende, ele diz assim, acalma-te, vento, aquieta-te o mar. Você não entendeu? Os discípulos ouviram o quê? Acalma-te, vento. Só que quando Jesus levantou, era a própria tempestade se levantando. A voz dele rugiu sobre as águas. Você não viu, mas os montes do Líbano pulavam diante dele. As árvores foram quebrando e caindo as folhas. O Monte Hermon, que é um monte extraordinário, saltou do chão quando Jesus lá no meio do mar disse, eu repreendo o vento e eu aquieto o mar. Você não está entendendo? Até o deserto de Cádiz começou a tremer diante da voz do Senhor. Quem está aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Esse é o tempestade. No meio da tempestade, a voz do Senhor. Diga comigo, a voz do Senhor.
Pega de novo, pega de novo. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Olha o que a tempestade ouviu. Verso 4. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. Verso 5. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até o cedro dos montes dos Líbanos. Você não está entendendo? Quando Jesus repreendeu, lá no Líbano as árvores começaram a cair. Você não entendeu? As árvores altas começaram a tombar quando Jesus repreendeu o vento. Os discípulos não viram, mas quem se levantou? A voz do Senhor trovejou. Verso de número 6. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele fez pular como um boi novo. Os montes do Líbano pularam, o monte Hermon soltou como um bezerro. Quando ele se acordou, fala com seu irmão, não acorda ele, porque ele é uma tempestade. Você não está entendendo? Cadima é esse poder dentro de você. Pega na mão do irmão e diga: Cadima é quando você se levanta. Quem está aí, pelo amor de Deus? E você faz exatamente isso que Jesus fez. Olha para o irmão e diga para ele: está acionado o protocolo. Cadima, vindo o inimigo contra você, você não vai andar para trás. Você vai falar: o que é? O que é? Hã? Compreendeu? Olha para quem está ao seu lado e diga para ele: você vai encontrar um paralítico e você não vai correr, você vai dizer: pega a tua cama, Cadima, para frente. Quem está aí, diante da crise que você está vivendo na sua empresa, você vai chegar lá amanhã e vai dizer: Cadima, essa crise é o salto que eu vou dar, vai ser o trampolim para que eu me torne maior e mais forte. Quem está aí, pelo amor de Deus? Ninguém nunca venceu o exército de Israel, disse o comandante para mim, porque diante da tempestade, quando vem um grande inimigo, nós o chamamos de tempestade. Só que nós acionamos o protocolo Cadima, e nós nos tornamos uma tempestade maior do que a própria tempestade. Olha para quem está ao seu lado e diga: cara de leão, fala com ele, olhos de águia, corpo ereto, cabeça erguida, porque o Cadima está sobre a sua vida. Você vai chegar naquela casa e vai pôr ordem naquela casa. Pega na mão do irmão e diz que você vai chegar em casa e vai pôr ordem naquela casa. Você vai entrar com uma mulher do quarto de guerra dentro de casa e vai falar: demônio, sai da minha casa agora. Você vai dizer: sai do meu filho, sai, porque eu sou a tempestade. No meio da tempestade, quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus e dizer aleluia. Quando Jesus levantou e repreendeu o vento, a Bíblia diz que aquela tempestade se acalmou imediatamente. O que eu estou te dizendo é que quando você acionar o protocolo Cadima na sua própria vida, o final do versículo do capítulo de Lucas 8:23, o final, quando ficou tudo tranquilo, é o que vai acontecer na sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: vai ficar tudo em paz e tranquilo. Os discípulos estavam com medo de quem? De quem? Só que agora eles são tomados de temor. Só que não é mais da tempestade. É de quem? De quem estava com ele no barco. Ele falou: meu Deus, quem? Você vai descobrir. Você vai descobrir
que Jesus não está dormindo porque Ele te deixou de lado. Você vai descobrir que aquele que está dormindo é maior do que todas as tempestades da tua vida. E você não vai ter temor do vento lá fora, você vai ter temor daquele que está com você dentro do barco. Quem está aí? Dá uma glória a Deus. Ei, eles começaram o texto com medo de quem? Agora eles têm medo de quem? Porque Jesus é maior do que a tempestade. E eles falaram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E a Bíblia diz que eles têm pavor, não é mais da tempestade. Sabe por quê? As tempestades vai revelar para você o Deus que você serve. Olha para quem está ao seu lado e diga: Kadima, vai revelar para você que aquele que está com você não cochila, não dorme, não vareia, não se atrasa. E quando ele vai agir, ele é maior do que qualquer problema ou tempestade da tua vida. Você pode pegar na mão de 3 irmãos e dizer para ele: você vai descobrir que o barco que você entrou não afunda. Ei, quem está aí? O barco que você entrou não tem tempestade capaz de afundá-lo, porque esse barco, o capitão, é Jesus. Quem acredita? Uma mão é pouco, levanta as duas, dá um brado de glória aí e aplauda o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! Segure na mão de quem está ao seu lado, feche os corredores, pega na mão do irmão e diga para ele assim: o protocolo Kadima está acionado na tua vida. O que é Kadima, pastor? Para frente. Qual que é o protocolo? O que é o protocolo Kadima? Desistir? Desistir? Não tem essa palavra no dicionário de Deus. Recuar? Nunca. Nunca. Mas o inimigo é maior, eu vou ficar maior do que ele agora. Olha para quem está ao seu lado e diga: você vai dobrar de tamanho agora. O inimigo, se vier contra você por um caminho, vai ter que fugir por 7 caminhos. Eu disse, na tempestade, você não descobre, você não recebe poder. Na tempestade, você descobre. Tem alguém sentindo? O poder que existe dentro de você. Eu vou dizer de novo, na tempestade, os discípulos não receberam poder na tempestade, eles descobriram quem é que estava com eles. Ei, mas pastor, por que eu estou até hoje sem ver isso? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Ele não permitiu nada. Errais por não conhecer essas coisas. Errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Deus não está permitindo nada. Você não sabia que existe um protocolo chamado, ele foi acionado para abrir o mar vermelho. Por isso que Davi enfrentou inimigos a sua vida inteira, nunca foi arranhado por flecha, nunca uma espada cortou Davi. Ele foi guerreiro da sua mocidade à sua velhice, porque quando Davi saía para a guerra, ele gritava Kadima. A Bíblia diz que um dos servos de Davi, Samar, ele tinha um campo de lentilha, veio cerca de 20.000 soldados contra ele, e ele se colocou no meio do campo de lentilha, com a espada na mão, e ele disse assim: esse campo de lentilha é meu, foi Deus quem me deu, e daqui ninguém me tira. Kadima, vem. O que ele fez para 20.000 soldados? Vem. E ele pegou a espada na mão e ele começou a lutar. No final da batalha só tinha corpos mortos ao redor dele, e a espada ficou grudada na mão dele. Eram os valentes de Davi que conhecia Kadima. Olha para quem está ao seu lado e diga: de manhã cedo você vai acordar e vai dizer. O que você vai dizer? Eu não ouvi. O que você vai dizer? E você vai ver que a tempestade verdadeira está aqui, ó. O problema verdadeiro sou eu. Olha para o seu irmão e diga: a tempestade é você, o problema é você. Está entendendo? É o inimigo que tem que estar preocupado com você. Quando Jesus desceu na praia de Gadara, os demônios vieram e disse: por que é que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Opa, peraí. O que os demônios disseram para Jesus em Gadara, quando ele chegou do outro lado? Por que viestes nos atormentar?
Não, peraí, é demônio que atormenta o homem. Só que nesse caso é Cadima. Eu é que atormento os demônios. Olha para o seu irmão e diga: não é o demônio que te oprime, é você que vai oprimir demônio. Você vai andar e aquela cachorrada vai saindo do teu caminho, se escondendo nos becos, fugindo de você. Sabe por quê? Cadima é a glória de Deus despertada dentro do homem. Para frente, diga para frente, avança e vença. Pergunta para quem está ao seu lado: pegou a visão aí, queridão? Quantos estão prontos a receber o Cadima, o código de Deus para vencer batalhas e parar tempestades? Pastor, o que vai acontecer? Eu disse que é você que tira de mim, não é eu que te dou. E se você tem fé, meu amigo, a sua vida vai ser a chave que vai virar as coisas para a sua vida agora. Quem está aí? Amém? Moisés disse assim, Deus disse assim para Moisés: eu não preciso desse povo, eu posso fazer um outro povo maior e mais forte que é esse, Moisés. Cadima. Estão entendendo? Você não precisa de ninguém que está fazendo chantagem com você. Deus pode fazer maior e mais, se você despertar o Cadima na sua vida. Fala com o seu irmão: você está na mão de alguém? Tem alguém fazendo chantagem com você? Se você não fizer isso, eu te largo. Fala com o seu irmão: Cadima. Você não sabe com quem que você está mexendo. Olha para quem está ao seu lado e diga: você não vai ficar na mão de ninguém mais. Quem está aí? Eu não ouvi. Quem está aí? Olha para o irmão do lado e diga: me trata direito, que eu libero o Cadima na sua vida. Quem está aí? Isso é poder seu, querido. Eu estou te pedindo para repetir, porque é o poder seu. Quem nunca tinha ouvido isso? Levanta a mão. Quem nunca tinha ouvido isso? Então eu estou te pregando, porque tem que ficar em você. Olha para o irmão e diga: eu vou liberar o Cadima aqui, hein? Sabe o que é liberar Cadima? É você se tornar maior do que o maior obstáculo que está no seu caminho. É você se tornar mais forte do que o pior gigante que está na tua vida. É você se tornar mais zangado do que o inimigo zangado que veio contra você. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória a Deus.